comentar com você neste vídeo sobre o interesse do São Paulo pelo Scarpa e também falar um pouquinho sobre a recuperação desse São Paulo sobre o Crespo, né? Já podemos falar que é uma realidade, foram 2 jogos. Em uma dessas partidas, né, o Tricolor conseguiu vencer o seu maior adversário, o seu maior rival, que foi o Corinthians, né? No clássico majestoso. Essa vitória contra a Juventude foi importante também, em razão de ter sido uma vitória fora de casa, numa cancha que costuma apresentar muita dificuldade para os visitantes, né? O Alfredo Jaconi. No jogo em que, em alguns momentos, pareciam que as coisas não aconteceriam, né? Em outros momentos, quando a gente via alguém jogar, esse alguém era o time do São Paulo, né? Esse alguém, coletivo aí no caso, né? O time do São Paulo, do Crespo. Bom, o que a gente vê, na verdade, assim, você pode também argumentar que, né? O São Paulo ganhou do time do Nenê, né? Que já tem quase 60 anos, né? Alguns falam que é 44 anos de idade, né? Que ele tem. Mas enfim, né? De qualquer maneira, não é fácil vencer no Alfredo Jaconi. E o São Paulo venceu praticando um tipo de jogo que começa a se desenhar como o tipo de jogo, né? Como a proposta que o São Paulo vai utilizar. Uma proposta, sim, mais defensiva. Mesmo num cenário como esse, do Alfredo Jaconi contra o Juventude, o São Paulo do técnico anterior, do Sobredia, tentaria encontrar um jeito, né, do São Paulo jogar mais defensivamente, né? E não era o caso. O caso era tentar realmente ter o controle, ter a posse de bola, controlar o Juventude, trabalhando sobretudo no terço final, que foi o que o São Paulo tentou fazer. Não foi uma partida exuberante da equipe do São Paulo, vamos deixar claro. Mas uma partida necessária. Se a gente olhar para a escalação, a gente percebe que ela já está se consolidando, né? Linha de 3, o Cedric e o Wendel atuando aberto, né? O Renzo, né? É que o Wendel começou a jogar bola. O Crespão chegou, o Wendel começou a jogar bola de certa forma. Apesar de que ontem também teve um momento em que, enfim. Bom, o Marco Antônio que virou titular dessa equipe, o Bobadilha que virou titular dessa equipe, tá? Acho isso muito importante, né? O Bobadilha como titular. O Pablo Maia entra no segundo tempo, mas já é um reserva dessa equipe do São Paulo. Tempos são outros, né? E de novo eu lamento aí a ausência de alguns jogadores, né? A gente está vendo que é uma realidade, né? O Crespo não é o tipo de técnico que banca a garotada, né? Não é. Infelizmente. Também acho que o Crespo poderia ter, neste momento, um pouco mais de disposição aí com o Gonçalo Tapia, né? Que é um garoto que sofreu bastante no River, que não teve muita oportunidade, né? Um jogador realmente bem interessante, não teve muita oportunidade e que chegou, na minha opinião, com muita fome ao futebol brasileiro. E acho que isso aí é um pouco prejudicial para o jogador que chega se o técnico não começa a bancar o atleta um pouco mais, né? Num grau maior do que está acontecendo neste momento, o que ocorre no momento, para mim, é muito pouco. Falar também sobre o Ferreirinha, né, que foi muito importante para mim nessa vitória. Né? Falar também sobre o Marco Antônio, que foi muito importante nessa vitória. Falar sobre jogadores que às vezes não aparecem guardando a bola, mas que são muito importantes para a confecção da jogada, né? E falar sobre o Luciano, que, de certa forma, encontrou um posicionamento correto, que foi sempre o posicionamento dele de segundo atacante, né? Do que propriamente de meio, camisa 10, organizador. Ele não organiza nada, mas é um jogador muito interessante quando atua um pouco mais à frente. E com o Crespo, ele é esse atleta que atua um pouco mais à frente. A formação, né, levando 2 atacantes, né? E com essa linha de 5, né? Atrás desses 2 atacantes, coloca ali uma questão técnica, né? Bastante interessante. Ainda que o Luciano queira fazer de conta que é meia, ele não consegue. Porque essa linha empurra o Luciano. Então, veja, não... Assim, isso é a informação que eu tenho, que muitas vezes os técnicos insistiram com o Luciano, tá? Para ele trabalhar um pouco mais à frente, para ele chegar um pouco mais à frente, atacar um pouco mais a área. Mas ele sempre teimava com essa questão de que eu sou um camisa 10, né? E não é. E não é. E aí, gente, essa linha de 5 jogadores, ela é uma linha que está ali para proteger a linha de 3, né? Mas ela é muito móvel, e os jogadores têm aí certa liberdade para movimentação. Curioso até que o Alisson, em alguns momentos, deixou de ser jogador que chega tanto à frente para que outros consigam chegar um pouco mais, como o Bobadilha.
Mas o fato é que o centro do campo, né, a posição central ali no campo, do corredor central, acaba sendo ocupada por um desses jogadores volantes. Ou Bobadilla, ou o próprio Alisson, ou o próprio Marcos Antônio. Numa ou noutra situação, né, em que um dos jogadores da frente, por exemplo, Alex Silva, não centraliza, está ali perdido, pensando em receber essa bola, está um pouco mais ao lado, né? Um volante também, o ala também pode centralizar um pouquinho, de quando em quando até aparece ali. Mas centralmente, o Alisson, o Bobadilla e mesmo o Marco Antônio, no jogo de ontem, apareceu um pouco mais ali no corredor central. Isto retira do Luciano essa, ainda que ele tivesse essa vontade, não sabemos se tem mesmo, vontade de retornar para tentar arrumar o jogo. Ele é empurrado para frente. Essa é a grande diferença desse São Paulo do Crespo em relação ao São Paulo do Zubeldia. Tá? Porque o Zubeldia está fazendo o Luciano jogar, porque o Luciano é obrigado a jogar no lugar que o técnico quer, e não no lugar que ele, Luciano, desejaria jogar. Então o técnico é capaz, ele consegue fazer com que o jogador jogue no lugar que ele queira, se ele souber armar a equipe para isso. Tá? Então ele combate a rebeldia de um ou outro jogador, armando muito bem a equipe, com o esquema tático, com a movimentação dos jogadores, a ponto de encaixar aquele jogador no lugar que ele quiser. E este é um grande mérito do Crespão da Massa neste momento, amigos e amigas. Portanto, uma vitória, para mim, vital, importante para gerar perfil, gerar tamanho, gerar confiança para este São Paulo do Crespão. Ao mesmo tempo que o São Paulo vai trilhando, né? Vai começando a subir na escadinha, né? Logo, logo vai estar lá na frente, tomara, né? Porque tem time para isso e tem técnico também que consegue fazer isso daí. São Paulo e o Scarpa, né? São Paulo quer o Scarpa, o São Paulo quer, na verdade, de graça. Que esses dirigentes aí são isso, né? São vergonhosos, né? Essa gente é vergonhosa, né? São Paulo tá de olho na bronca do Scarpa com o Atlético Mineiro. O que o São Paulo queria? Que o Scarpa chegasse agora para o Morumbi, mas não está disposto a pagar. Né? Quer que o jogador fique cada vez mais furioso e rompa contrato com o Galo. E se não for o caso, que o jogador, né, ao final da temporada, entre na justiça, faça alguma coisa, fique livre para que ele venha para o São Paulo. E o São Paulo está achando que se o Scarpa ficar livre, não vai ter time interessado, só vai ter o São Paulo. É a cabecinha dessa gente que não entende nada de futebol e que odeia o São Paulo, entenda isso, odeia o São Paulo, tá? E porque se há um entendimento que o jogador é diferente, e para mim o Scarpa não é tudo isso mais, mas se eles têm esse entendimento que o jogador é diferente, bota dinheiro aí, meu irmão, e faz a contratação. Mas não quer colocar dinheiro. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Ninguém sabe, né? Porque não tem dinheiro. Agora eu pergunto pra você, você acha que o salário não tá caindo na conta do Belmonte todo mês? Você acha que o salário pra essa gente não cai na conta? Cai todo mês, cai na conta, gente. Eu não sei se o mês tem 15 dias, eu não sei se é realmente só um salário, ou se são mais de um salário, né? Enfim, se é mais de um salário. Eu não posso falar do que eu não sei. Agora, eu presumo, aí é convicção, que o salário tá caindo todo mês lá na conta do Belmonte. Mas não tem dinheiro para contratar, né? Aí fica com essa história com o Scarpa. Deixando claro, o São Paulo deverá fazer uma reformulação, né? E a informação que chega é que o São Paulo está disposto a reformular até em 80% o elenco, no que eu duvido. Mas diz que aquele que quiser sair, pode sair. O São Paulo quer um time de jogadores interessados, né? E aí, gente, até em virtude disso, o clube deverá ir para o mercado para trazer reforços, né? Até por isso é bom fazer pagamento para quem deve aí, até para que aqueles jogadores que estão no mercado queiram jogar no São Paulo. Se bem que jogador de futebol tá nem aí para nada, né? Vai para o time que não tá pagando nem para ficar reclamando, né? O São Paulo também estaria de olho em outros jogadores que estão insatisfeitos no Galo. Mas naquela linha, né? Eu quero contratar esse jogador quando ele arrumar uma bronca, um problema com o clube dele. Quando ele ficar livre. E aí, claramente, que esse jogador, ele só virá jogar aqui. Porque só nós estamos interessados no São Paulo. Não é inocência, é estupidez. É estupidez. Mas o Scarpa, enfim, se contratado for, vai ser o quê? Um jogador diferenciado? Um jogador que chega para mudar tudo? Um jogador vai ser mais um. Porque no Galo, ele é mais um. Porque ele já não é mais aquele jogador. Ele acha que é, mas não é. E esse é um problema do Scarpa. O Scarpa sempre achou que é muito mais do que é. Em tudo, né? Inclusive na inteligência, né?
O Bigode tá aí para provar que ele, Scarpa, não é tão inteligente assim, né? Mas ele acha que ele é. Ele também acha que ele joga muito mais do que ele joga. Não joga. E o que ele tá jogando agora é a bolinha de gude. Então, esse é o jogador que o São Paulo vai contratar. O jogador, bolinha de gude. Tá bom. Bolinha de tênis, tá. Tudo bem, bolinha de tênis, tá? No máximo, né? Parou por aí, bolinha de tênis, ping-pong, tênis, tá. Tudo bem. Então, você tá disposto a contratar? Pra que ficar apostando em algo que pode não dar certo neste momento? E num jogador que também nem tá jogando tudo isso. Entendeu? É só olhar no mercado, buscar no mercado os melhores jogadores, gente. E pronto, tá? E aí alguém falou aí no noticiário, o Crespo já provou. Ah, vai, puta que pariu. Olha, tá difícil, né? Tá difícil se exportar. Gente, começa a parar de ver esse pessoal que fala essas coisas. Ninguém sabe se é assim, se é o Crespo que aprovou. E não pode ser o Crespo, porque não pode ser o técnico, né? Que tem que decidir qual jogador o clube tem que contratar, embora esse debate muito torcedor não entende e só me detona, né? Bom, é isso, tá? Se o Scarpa for contratado, eu acho que chega para ser mais um, para somar, para compor elenco, não chega para mudar absolutamente nada. E se de fato vai haver essa reformulação, o São Paulo tem que, a partir de agora, já buscar os jogadores, gente. Começar a acionar, né? E não só essas porqueiras que pode vir da Europa, essa coisa toda. Tem muitos jogadores interessantes ainda na América do Sul. E o São Paulo poderia contratá-los, né? Eventualmente, poderíamos até fazer um vídeo aqui falando das necessidades do São Paulo. Mas você tem que pontuar quais são os jogadores que você acha que são mais necessários. E aí você tem que também indicar aqui nos comentários fixados. E também, né, gente? Né? Se esse vídeo tiver 2 mil visualizações, né, 3 mil visualizações, né, fica difícil, né? Eu sei que a torcida do São Paulo tá pé da vida comigo porque eu faço crítica pros dirigentes. E tem um bando de torcedor puxa saco de dirigente. Torcedor que torce pra dirigente e não para o São Paulo, que não entende as críticas que eu faço aqui, tá? E eu tô nem aí pra esse tipo de torcedor. Quer ir embora do canal? Suma, meu irmão. Não volta nunca mais pra cá. Tô nem aí pra você. Se você odeia meu trabalho, porque eu critico, né? Casares e Belmonte, e Muricy também, que é outro, né? Então, não precisa nem ficar no canal. Pode se inscrever agora, tá? Tô nem aí, tá? Tô nem aí mesmo. Agora, se a gente tiver aqui, sei lá, a partir de 4 mil visualizações e sugestões aí, eu posso até fazer um vídeo sobre as necessidades do São Paulo, indicar jogadores pra essa... Tô me controlando, né? Para esses dirigentes aí do clube social puderem, quem sabe, ir atrás. Até porque eu sei que alguns vídeos, quando eu indico jogadores pro São Paulo, chega até essa galera. Chega. Eles nem sempre dão atenção, nem sempre levam em consideração, mas que chega essa galera, eu sei que chega porque eu tenho informação sobre isso. Tá bom, gente? É isso então. É isso.